Amo a vovó debaixo do piso, disse a menina para a mãe, e quando as pessoas cavaram para ver. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Laura desceu da velha caminhonete dirigida pelo Sr. Ângelo, um motorista de frete que também era dono da pensão. Ela abraçava apertado a filha Helena, uma menina de 7 anos, magra, de cabelos pretos, silenciosa como uma sombra. Na mão de Laura havia uma sacola de pano já gasta, e Helena segurava firme um ursinho de pelúcia chamado Paco, o último presente do pai antes de desaparecer sem deixar vestígios. Aqui está, a casa como a senhora pediu. Barata, tranquila, perto do centro da vila, disse o Sr. Ângelo. Mas é melhor manter a menina longe do porão. As crianças daqui dizem que é frio lá embaixo. Ele hesitou. Laura franziu a testa. Frio? Ah, digo, e o ar? Úmido. Deve ser mofo. Não sou supersticioso, mas os antigos moradores se mudaram porque a filha deles tinha dificuldades para dormir. Não é nada demais. Laura não respondeu. Apenas assentiu e conduziu Helena para dentro. Era uma casa antiga de 2 andares, com telhado de cerâmica vermelha já deteriorado, paredes de pedra calcária branca manchadas de musgo. Por dentro, o chão era de ladrilho vermelho desbotado, e as portas de madeira rangiam a cada rajada de vento. Você gosta deste lugar, Helena? Perguntou Laura, alisando os cabelos da filha. Helena permaneceu em silêncio. Seus olhos percorreram o ambiente e pararam bem no meio da sala, sobre um ladrilho cinza claro, aparentemente igual aos outros. Gosto do silêncio. Sussurrou ela, ainda abraçando Paco. Naquela noite, Laura tentou fazer Helena dormir no quarto do andar de cima. O vento assobiava pelas janelas, produzindo um som áspero e lamurioso. Laura girou a maçaneta da janela, fechando-a bem, e voltou para a cama. Helena já dormia, mas segurava firme o ursinho. Seus olhos tremiam sob as pálpebras, como se sonhasse. Quase de manhã, Laura foi acordada por um som suave. Quando desceu as escadas, viu Helena sentada no chão frio da sala, exatamente sobre o ladrilho cinza. A menina estava com a cabeça baixa, sussurrando como se conversasse com alguém. Vovó, e não fique triste, e eu gosto da senhora que está debaixo do chão. Laura estremeceu. Helena! Ela chamou. O que você está fazendo? Helena levantou o rosto. Seus olhos estavam distantes, sonhadores. Eu estou conversando com a vovó. Ela não lembra o nome dela. Ela está com frio. Laura correu até a filha e a levantou. Não tem ninguém aqui. Não fale mais essas coisas, tá bom? Helena assentiu sem dizer nada. Mas durante o café da manhã, seus olhos permaneciam fixos no ladrilho cinza no meio da sala, como se algo invisível a chamasse. No dia seguinte, a cena se repetiu. E no outro também. Todas as manhãs, Laura encontrava a filha sentada no mesmo lugar, sussurrando. Mamãe, e a vovó ainda está aqui. Eu gosto dela. Na primeira vez, Laura tentou sorrir. É só imaginação, querida. Como aquele amigo invisível que você costumava ter, lembra? Mas Helena não sorriu. Ela já não era mais a menina alegre de antes, na cidade. Tornou-se introspectiva, calada, e toda vez que mencionava a vovó, seus olhos escureciam, como se carregassem uma tristeza que não cabia numa criança. Uma semana depois, Laura levou Helena para comprar pão na padaria da Dona Rosa, uma senhora de mais de 60 anos, cabelos brancos e um cachecol de lã no pescoço, mesmo com o tempo quente. Sua menina está muito pálida, observou Dona Rosa enquanto embrulhava o pão. Sim, ultimamente ela tem tido dificuldade para dormir, suspirou Laura. E fica dizendo coisas estranhas sobre uma senhora debaixo do chão. A senhora sabe quem morava naquela casa antes da gente? O olhar de Dona Rosa mudou. Ela apertou levemente o barbante do pacote. A senhora está na casa perto da igreja antiga, não é? Sim. Então, é melhor não perguntar mais. Aquele lugar não é limpo. Não é limpo? Como assim?
Tem coisas e que é melhor deixar quietas. O povo aqui vive da paz. Ninguém quer remexer o que já foi enterrado há tempos. Laura ia perguntar mais, mas Dona Rosa se virou e chamou o próximo cliente. No caminho de volta, Laura apertava o volante com força, a cabeça rodando. De um lado, a preocupação com a filha. Do outro, o medo que crescia. Helena, você vê alguém falando com você? Não, e mais eu escuto ela chorando. Todas as noites. Ela sente muita dor. Laura se arrepiou. Ela não acreditava em fantasmas. Era uma mãe solteira, que já trabalhou com faxina, na cozinha, como babá. Acreditava no cansaço, no trauma, nas alucinações causadas por estresse. Mas ao olhar nos olhos de Helena, ela não via uma criança inventando histórias. Via a tristeza. Uma tristeza que não pertencia à infância. Naquela noite, Laura deitou ao lado da filha. O vento voltou a assobiar pelas frestas, como lamentos. Ela ficou imóvel, os olhos abertos, segurando Helena com força. De repente, ouviu um sussurro. Eu gosto da vovó. Ela sente muita dor, mamãe. Laura se sentou de sobressalto. Helena dormia, mas seus lábios se moviam. A mão dela estava esticada, apontando para o ladrilho cinza no meio da casa, como se seu instinto atravessasse o chão do quarto e desafiasse a gravidade. A senhora debaixo do chão. Helena, o que você está desenhando? Perguntou Laura, sem tirar os olhos da frigideira onde o ovo começava a queimar. A menina não respondeu. Estava concentrada num pedaço de papel velho, riscando com um lápis preto. Laura desligou o fogão, enxugou as mãos e se aproximou da mesa. Quando olhou para o desenho, sentiu o coração parar por um instante. Sobre o papel manchado de grafite, havia o desenho de uma mulher vestida como freira, de túnica cinza, sem rosto, apenas um círculo negro riscado com traços cruzados. Aos pés dela, uma poça escura como sangue, e ao redor, 3 figuras humanas sem rosto, com os braços erguidos como se estivessem agredindo. Helena, e quem é essa? Perguntou Laura, tentando manter a voz firme. É ela. Ela não lembra o nome. Eu estou ajudando ela a lembrar, respondeu Helena, sem tirar os olhos do desenho. Você viu essa pessoa onde? Dentro da minha cabeça. Laura engoliu em seco. A nuca arrepiada. Helena, desde quando você começou a desenhar coisas assim? A menina levantou o olhar. Desde que ela começou a contar histórias. Laura segurou a cabeça com as mãos. Já pensava em levar a filha a um psicólogo, mas a vila não tinha clínica adequada. Se fosse até a cidade, perderia o emprego na padaria, perderia a pensão barata e tudo desmoronaria. Naquela tarde, enquanto dobrava roupas no quarto, ouviu murmúrios vindos do andar de baixo. Desceu silenciosamente. Helena estava deitada de bruços no chão, bem sobre o ladrilho. Murmurava baixinho, mas o tom e não era de criança. Era uma voz rouca, trêmula, de senhora. Dói, e eles me amarraram e riram, e tão frio, e tão frio. Helena! Gritou Laura, correndo para pegá-la no colo. A menina não reagiu. Os olhos ainda fechados, os lábios continuavam a se mover. Estou com medo, e eles mantêm ela aqui embaixo. Laura sacudiu a filha. Helena abriu os olhos. Mãe? Eu estava sonhando? Você estava conversando com alguém, disse Laura, trêmula. Não lembro, e só estava com frio. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Foi até a varanda e acendeu um cigarro. Um pio de coruja soou entre as árvores, fazendo-a se sobressaltar. Ao voltar, viu Dona Rosa do outro lado da cerca de pedras. A senhora precisa de algo? Perguntou Laura, assustada. Ouvi, e a menina? Ela falou com a senhora de novo? Laura ficou em silêncio por um instante. A tal senhora, e quem é ela? Minha filha anda dizendo coisas estranhas. Dona Rosa se aproximou, cochichando, vou lhe contar algumas coisas, e mais a senhora não pode repetir para ninguém da vila.
Laura assentiu. Quando eu era jovem, ninguém tinha coragem de morar ali. Teve uma família, os Cardoso, um casal muito bom. A filha deles, Ana, tinha 12 anos. Toda noite ela gritava no sono. Dizia que uma mulher estava enterrada debaixo da casa. E o que aconteceu? Eles foram embora no meio da noite. Sem dizer uma palavra. Desde então, todo mundo evita falar daquela casa. Mas a senhora sabe o que aconteceu ali? Dona Rosa olhou ao redor e murmurou: "Me dizem que antigamente ali era um asilo. Depois virou abrigo para freiras durante a guerra. Mas desde os anos 70, ninguém sabe ao certo. A senhora acredita que tem um espírito lá?" Dona Rosa não respondeu. Apenas assentiu lentamente e voltou para casa. Laura sentiu o peito apertar. Não acreditava em fantasmas, mas não podia negar que algo estranho estava acontecendo com Helena. Algo muito estranho. Na manhã seguinte, levou Helena à escola da vila. A professora, Dona Isabel, era uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo castanho preso num coque, voz suave. "A menina está um pouco pálida", disse Dona Isabel. "Aconteceu algo com ela? Ela tem tido sonhos estranhos. Faz desenhos assustadores. Fala sozinha." Dona Isabel refletiu. Pode ser a mudança de ambiente. Muitas crianças reagem assim quando se mudam. Vou observar e avisar se notar algo. Laura agradeceu. Mas ao meio-dia, quando voltou para buscar a filha, Dona Isabel saiu com o rosto tenso. "Dona Laura, e hoje a Helena fez esse desenho durante a aula de artesanato", disse, entregando uma folha de papel com tinta guache. A imagem fez Laura congelar: uma mulher amarrada, com a boca aberta como se gritasse, cercada por facas, crucifixos e 3 figuras humanas rindo. "Ela disse mais alguma coisa?" perguntou Laura. Dona Isabel assentiu, baixando a voz: "Ela disse que a senhora sente dor. Disse, ela pediu para eu desenhar, para ninguém esquecer." Laura apertou o desenho nas mãos. As tintas borradas pelas mãos molhadas de Helena tornavam a imagem ainda mais assustadora. Naquela noite, Laura ligou para o Sr. Ângelo, o dono da casa. "Senhor Ângelo, eu preciso saber claramente quem foi a última pessoa a morar aqui antes de mim." E a senhora está me ligando a essa hora para perguntar isso? Me responda." Eu não sei direito." O antigo dono era o Sr. Fabiano. Ele faleceu. O filho dele vendeu a casa para mim e se mudou. Ninguém gosta de falar do passado por aqui. Eu não quero ouvir advertências. Eu quero a verdade. É tudo o que eu sei. A senhora devia deixar isso quieto, Dona Laura. Minha filha está sendo afetada. Eu não posso ficar quieta. As pessoas da vila não gostam de quem cutuca o passado. Estou lhe avisando com sinceridade. Laura desligou. Suas mãos tremiam. Olhou para Helena, sentada no chão da sala, murmurando de novo. O nome dela é Maria, mas todo mundo chamava ela de louca. Helena. Quem te falou esse nome? Eu não sei. Ela me contou no sonho. Ela chorava e foi amarrada e jogaram cimento. Laura ficou paralisada. Sua boca secou, as têmporas pulsavam forte. Ela se ajoelhou e apertou Helena nos braços. Filha, está tudo bem e a mamãe está aqui. Helena não retribuiu o abraço. Apenas sussurrou. Eu tenho medo, e se ela ficar com raiva? Laura sentou imóvel diante do pequeno espelho no banheiro. O vapor embaçado refletia seu rosto abatido, os olhos fundos de tantas noites sem dormir. O som das gotas caindo da torneira com vazamento batia ritmado, como um relógio contando os segundos para algo que estava prestes a acontecer. Helena. Ela sussurrou. Com quem você anda falando? Na manhã seguinte, depois de deixar Helena na escola, Laura foi direto à biblioteca da cidade. Era um prédio antigo de pedra, na praça central, com telhado de cerâmica vermelha e cheiro típico de mofo.
O bibliotecário era um senhor idoso chamado Ernesto, de cabelos brancos, óculos grossos e olhos semicerrados como se desconfiasse de tudo. Bom dia, disse Laura, fazendo um leve aceno. Eu gostaria de consultar arquivos antigos e jornais da década de 70. O senhor Ernesto olhou para ela por cima dos óculos. O que leva uma moça tão jovem a se interessar por papéis empoeirados? Quero saber mais sobre a história da região onde moro. Que região exatamente? Perto da Igreja Velha, em uma casa com piso de ladrilho vermelho. Ernesto pausou por alguns segundos. Depois se levantou e entrou sem dizer palavra. Voltou pouco depois com uma caixa de papelão empoeirada, amarrada com uma fita de tecido mofada. Arquivos dos jornais locais de 1965 a 1980. Leia à vontade. Mas não perca nada. São raridades. Obrigada. Laura se sentou. Suas mãos tremiam ao folhear cada folha amarelada. O cheiro de tempo e verdade esquecida pesava sobre o peito. Diversas manchetes desfilavam diante de seus olhos: Festa da Primavera em São Roque, jovem desaparecida na floresta, grande tempestade de 1971. Até que, em uma página com a borda rasgada, leu uma frase que a atingiu como um soco. Irmã Maria Almeida desaparece misteriosamente. São Roque, junho de 1974. Laura virou a página com mais cuidado. A matéria era curta, mas perturbadora. Irmã Maria Almeida, 28 anos, servia na igreja principal da vila e desapareceu desde o dia 12 de junho. A última pessoa a vê-la teria sido o padre Lourenço, sacerdote muito respeitado na comunidade. Segundo a igreja, a irmã Maria vinha apresentando sinais de instabilidade mental e pode ter deixado a vila por conta própria. Não foram encontrados indícios de violência. O caso é tratado como desaparecimento. Laura leu e releu aquele nome, de Maria Almeida. Sentia como se já tivesse ouvido Helena sussurrá-lo em sonho, ou enquanto falava sozinha com o chão gelado. Folheou mais arquivos, mas não havia mais nada. A história simplesmente parava ali. Como se alguém tivesse feito questão de enterrá-la. Senhor Ernesto chamou ela. O senhor lembra de algo sobre o desaparecimento da freira? Ele ergueu os olhos lentamente. Faz muito tempo. Eu era estudante na época. A irmã Maria era doce, ajudava os pobres e até que um dia sumiu. Nunca acharam o corpo. O padre Lourenço disse que ela tinha problemas mentais e foi embora sozinha. Ninguém suspeitou de nada? Moça, naquela época a palavra de um padre era lei. Laura permaneceu em silêncio. Sabia que precisava ir mais fundo. Naquela noite, Helena teve febre alta. Estava deitada, abatida, com olheiras e os lábios secos, delirando. Eu vi ela, e ela estava com um bebê, e chorava, e mais ninguém acreditava. Laura estremeceu. Colocou um pano úmido na testa da filha. Helena murmurava, a voz fraca, como se outra pessoa falasse por ela. Eles amarraram ela. Disseram que ela era louca. Mas ela não era. Ela estava grávida e ninguém acreditava. Chega, meu amor, e não fala mais. Laura a abraçou com força. A chuva começou a cair pesada do lado de fora. Cada gota parecia bater diretamente no coração de Laura. Ela ficou ali, no escuro, com Helena nos braços, a mente girando com perguntas. Se Maria estava grávida, e se foi chamada de louca, e quem seria o pai? Ela lembrou da reportagem e a última pessoa a ver Maria foi o padre Lourenço. Na manhã seguinte, Laura foi à casa do Sr. Antônio Gomes, um ancião conhecido como o mais velho de São Roque. A casinha ficava na beira da floresta, o telhado coberto de folhas de pinheiro e as paredes marcadas pelo tempo. O Sr. Antônio abriu a porta com um olhar entre reconhecimento e curiosidade. Eu sei quem você é. É a moça que alugou a casa perto da igreja, certo? Sim. Eu preciso perguntar sobre o passado. Sobre a irmã Maria Almeida. O homem ficou sério. Achei que esse assunto estivesse enterrado para sempre.
Mas minha filha, e está revivendo essa memória. Ele saiu até a varanda e apontou para uma cadeira. Sente-se. Não sei de tudo, mas sei de coisas que não saíram nos jornais. Laura se sentou. O vento frio soprou, levando algumas folhas secas. Maria não era louca. Isso é a primeira coisa que você precisa saber, disse ele. Era gentil, educada, mas um dia começou a evitar todos. Não ia mais à missa, não saía do quarto. A fofoca era que estava grávida. E quem seria o pai? Ninguém tinha coragem de dizer. Mas ouvi coisas, e de uma empregada da casa paroquial. O que ouviu? Que o padre Lourenço entrava no quarto dela muito tarde, várias noites. E que depois que ela engravidou, ele mandou 2 homens do vilarejo resolverem a situação. Laura apertou os punhos. E então ela desapareceu? Não. Naquela noite, alguém ouviu gritos vindo da casa onde você mora. Alguém. Dona Carmen. Já faleceu. Então. Maria nunca saiu daquela casa. Eu acredito que não. Laura se levantou, a cabeça girando. Obrigada, senhor. Obrigada por não ficar calado como o resto da vila. Mas tenha cuidado. Há verdades que, se tocadas, podem te expulsar daqui. Eles não querem o passado de volta. Eu não tenho medo. O que eu temo é ver minha filha se perder, se eu fingir que nada está acontecendo. Laura sentou sozinha na sala de estar, a luz fraca do teto caía sobre o ladrilho cinza que Helena sempre apontava. Ela colocou o jornal antigo e o desenho da filha lado a lado sobre a mesa, as mãos trêmulas. Cada peça começava a se encaixar como um quebra-cabeça macabro, de Maria Almeida, a freira desaparecida, as falas de Helena durante o sono, os desenhos riscados de preto, e o ladrilho silencioso sob seus pés. Não há mais dúvida. Sussurrou. O vento soprou pela fresta da porta, trazendo o cheiro úmido e frio característico da casa. Laura se levantou e foi até o depósito buscar uma pá velha deixada pelo antigo proprietário. Olhou para Helena dormindo no sofá, suando. Cada sonho a deixava mais fraca. Ela apertou o cabo da pá. Não dava mais para esperar. Laura começou a cavar. O som da pá batendo nos azulejos ecoava na noite silenciosa. A cada golpe, a poeira e cascalhos se espalhavam. Ela ofegava, suando em bicas. O chão era mais duro do que pensava, o cimento parecia ter sido derramado propositalmente para esconder algo. O barulho acordou Helena. Ela se sentou, olhos arregalados. Mamãe, e o que você tá fazendo? Perguntou, a voz trêmula. Tô ajudando ela, respondeu Laura, sem parar. Helena olhava fixamente para o ladrilho, já parcialmente quebrado, onde uma mancha vermelha escura começava a surgir. Mãe, tô com medo. Ela não quer ser mexida. Laura parou. Você ouviu ela dizer isso? Não, e mais eu sinto. Antes que Laura respondesse, ouviu-se uma batida forte na porta. Bam! 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 Laura se assustou. Largou a pá e foi até a porta. Quem é? Sou eu, Ângelo. Gritou o dono da casa. O que diabos a senhora tá fazendo aí dentro? Laura abriu a porta. Do lado de fora, além de Ângelo, estavam 3 vizinhos, Juliano, Mateus e Carlos. Homens que antes a cumprimentavam, agora a olhavam com desconfiança. Ouvi barulho de escavação. Os vizinhos avisaram. O que está acontecendo? Perguntou Ângelo, sério. Estou cavando o chão. Tem um corpo aqui embaixo. Todos ficaram em silêncio. Mateus franziu a testa e soltou uma risada. Tá brincando? Acha que tá num filme policial? Não é brincadeira. Tenho provas. Tem sangue, tem o véu de uma freira, tem uma carta. Você não faz ideia do que está despertando, interrompeu Juliano, em tom severo. Laura o encarou. Estou despertando a verdade. Aquela que vocês enterraram aqui embaixo.
Você não é daqui, disse Carlos, dando um passo à frente. Não entende as regras desta vila. Tem coisas e que é melhor deixar quietas. Que regras? Regras que protegem estupradores? Regras que enterram mulheres vivas e calam todos? Você está insultando toda essa comunidade. Gritou Mateus. Então essa comunidade merece ser insultada. Respondeu Laura. O olhar dos homens mudou. O ar ficou pesado, carregado de ameaça. Helena se escondeu atrás da mãe, apertando o ursinho Paco com força, tremendo. A senhora tem que parar agora, disse Ângelo. Tenho o direito de expulsá-la desta casa se continuar fazendo algo perigoso. Pode me expulsar, Laura desafiou. Mas eu vou levar isso à imprensa. À polícia. A qualquer um que quiser ouvir. Juliano cerrou os punhos e se aproximou, encarando-a. Este é o último aviso. E esta é minha decisão final, disse Laura, e bateu a porta com força. Do lado de fora, os passos apressados e furiosos ecoaram e depois desapareceram. Laura se virou, o coração disparado. Helena olhou para a mãe, com os olhos marejados. Mamãe vai ficar bem? Nós vamos ficar bem, Laura abraçou com força. Eu prometo. Ela voltou a cavar. Depois de quase 2 horas exaustivas, finalmente, sob a camada de terra endurecida e cimento cinza, surgiram 3 objetos: um véu deteriorado, já rasgado, uma cruz de bronze quebrada e oxidada, e logo abaixo, uma mancha de sangue seco, enraizada no chão, escura como ferrugem. Laura engasgou. Pegou a cruz com a mão. Naquele exato momento, Helena gritou: Mãe! Não! Seu corpo se contorceu. Ficou rígido, olhos virados para cima. Laura, desesperada, largou a cruz e correu até a filha. Helena! Filha! Olha para mamãe! Ela não reagia. A boca aberta, gritando sons ininteligíveis. Laura a pegou nos braços, levou para o quarto e a deitou na cama. Pegou um pano frio, chamou o nome da filha, deu leves tapas no rosto. Helena! Sou eu, mamãe. Estou aqui. Depois de alguns minutos, o corpo dela foi relaxando, os olhos se fecharam, respirava rápido, como se tivesse fugido de um pesadelo. Laura desabou no chão, mãos trêmulas. O olhar voltou-se para a cruz ainda caída no chão, refletindo uma luz estranha, avermelhada, vinda da lâmpada acima. Ela sabia que aquilo não era imaginação. Nem alucinação. Ela havia tocado numa dor verdadeira, enterrada. Um espírito que nunca descansou, uma história que a vila inteira quis esquecer. Laura murmurou entre lágrimas. Você vai ficar bem, filha, e eu vou descobrir tudo. Eu prometo. Na manhã seguinte, Laura ficou sentada no chão da sala, com o olhar perdido no buraco aberto no piso. Ao lado dela estavam a cruz de bronze quebrada, o véu podre, e um novo objeto que ela encontrou após remover o restante da terra num canto. Era uma pequena bolsa de seda, deteriorada, embrulhada com um pano velho e prensada entre 2 pedaços de tijolo quebrado. Laura abriu. Dentro havia uma carta protegida por plástico. A tinta estava desbotada pelo tempo, mas ainda legível. Com as mãos trêmulas, ela leu. Se alguém encontrar esta carta, é porque provavelmente estou morta. Meu nome é Maria Almeida, sou freira em São Roque. Fui estuprada pelo padre Lourenço e 2 homens da vila. E estou grávida. Rezei, supliquei, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que eu era louca. Tenho medo de que me matem para me silenciar. Se eu desaparecer, por favor, me procurem, e estou sob o piso da casa ao lado da antiga igreja. Digam ao meu filho que eu nunca o abandonei. Não deixem que a verdade seja enterrada comigo. Laura deixou a carta cair. Estava em choque. Aquilo não era mais suposição, nem lembrança nebulosa. Era o testamento final de uma mulher enterrada viva por ter ousado falar a verdade. Helena, e você escutou tudo isso antes de mim. Ela se virou para a filha, que ainda dormia no sofá, o suor molhando as têmporas.
Mas quando se aproximou, Helena sentou-se de repente. O olhar dela e não era mais o de uma criança de 7 anos. Ela estava grávida. Eles obrigaram ela a ficar calada. Disse com uma voz rouca, grave, cheia de raiva. Helena. Laura recuou. O que está acontecendo com você? A gente avisou. Mas ninguém acreditou. Ninguém. Quem é você? Helena virou-se lentamente para a mãe, o olhar vazio. Ela sentia dor. Ela foi amarrada. Os 3 seguraram ela. Depois, riram. Ela chorava. Ninguém apareceu. Laura levou a mão ao peito, sentindo como se o coração estivesse sendo esmagado. Helena, por favor, para. Sou eu. Olha para mamãe. A menina inclinou a cabeça. Você foi a única que ouviu. A única que cavou. De repente, ela desabou no sofá, os olhos fechados. Laura correu até ela, as mãos gélidas como pedra. Helena abriu os olhos, soluçando. Mãe, e eu não consigo controlar e eu não quero que ela entre em mim. Laura chorava. Eu sei. A mamãe vai te proteger. Eu prometo. Então, e o chão tremeu levemente. Laura prendeu a respiração. Colocou a mão sobre o piso. Bum! Bum! Muito suave, mas claro, como se fosse uma respiração subterrânea. A casa começou a piscar, a luz da sala oscilando como se houvesse uma pane elétrica. Laura abraçou Helena com força, os olhos procurando ao redor. A porta da cozinha se abriu sozinha, rangendo e num som longo e lento. Mamãe! Helena gritou, enterrando o rosto no colo da mãe. Então, e da sala de estar, um cheiro metálico começou a se espalhar forte, penetrante, como sangue. Laura pegou um pano úmido e cobriu o nariz. Respirava com dificuldade, o coração batendo tão forte que seu peito parecia prestes a estourar. Ela olhou para o espelho na parede. E atrás de si, estava uma figura. Era uma mulher idosa, vestindo um hábito rasgado, o rosto roxo e inchado, os olhos completamente brancos. A boca estava aberta, e o sangue escorria pelo pescoço. Laura se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Porém, no espelho, e ela ainda estava lá. Helena se encolheu, tremendo. Ela está muito brava e ela quer que todos saibam. Nós vamos contar para todos. Mas não machuque mais minha filha. Não machuque mais a Helena. Laura gritou em direção ao vazio, na esperança de que alguém a ouvisse. Todas as luzes da casa se apagaram de uma só vez. Restaram apenas os sons da chuva, trovões distantes, e a respiração ofegante de Laura. Helena! Onde você está? Helena! Tô aqui. A voz da menina soou, mas vinha da cozinha. Não corra por aí. Laura correu até a cozinha. Não havia ninguém. Helena? Passos leves vieram do andar de cima. Laura subiu correndo, quase tropeçando na escada. A porta do quarto estava escancarada. Ela entrou, o frio era cortante. Helena estava em pé no meio do quarto, de olhos fechados, braços erguidos para o alto. Ela disse, e que taparam a boca dela com um pano, e ela não conseguia respirar, mas ela lembra de tudo. Helena! Você está me ouvindo? Onde você está? Ela viu a luz. Mas eles a puxaram de volta. O cimento era tão frio. Laura gritou. Chega! Você não é um sacrifício. Quer justiça? Eu vou conseguir justiça. Mas não à custa da vida da minha filha. De repente, um vento forte soprou pela janela mesmo fechada, fazendo as cortinas voarem, e as velas se apagarem. Helena desabou. Laura correu até ela. A menina havia desmaiado. Mamãe, tá frio, e mamãe? Murmurou Helena, inconsciente. Laura a pegou no colo, desceu correndo, e a cobriu com cobertas no sofá.
O cheiro de sangue ainda impregnava o ar, e a casa continuava estranhamente fria, apesar da lareira acesa. Laura ajoelhou-se ao lado da filha, abraçando-a como se agarrasse ao último calor que restava neste mundo. De repente, o sino da igreja começou a tocar sozinho, ecoando pela noite. Dom! 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 Laura entendeu. Aquilo era um aviso. Ou o começo de algo maior, mais profundo, e que não pararia se ela continuasse em silêncio. Na manhã seguinte, Laura acordou com os olhos inchados e os braços ainda envolvendo Helena. A menina dormia profundamente, depois de uma noite aterrorizante, às vezes gemendo como se lutasse contra algo que não pertencia ao seu corpo. Laura se levantou, trocou de roupa, lavou o rosto e colocou a carta da freira Maria, a cruz quebrada e o véu rasgado em uma bolsa de pano. Seu olhar já não era de medo, era de fúria, de decisão. Fica em casa, tá bem, Helena? Disse, beijando a testa da menina. A mamãe vai fazer o que é certo. Ela caminhou até a prefeitura da vila, um casarão de 2 andares com reboco caindo das paredes, o brasão antigo da República pendurado sobre o arco da entrada. No escritório, estava o prefeito Paulo Rocha, um homem barrigudo, com cabelo dividido milimetricamente ao meio, sempre com um ar de autossatisfação. Dona Laura? O que a traz aqui tão cedo? Ele perguntou, olhando da mesa para a bolsa que ela carregava. Vim entregar provas de um assassinato cometido nesta vila, em 1974. O prefeito arqueou as sobrancelhas. Que assassinato? O desaparecimento da freira Maria Almeida. O ambiente ficou tenso. Isso, e já foi encerrado há muito tempo. Ninguém nunca provou que ela foi assassinada. Agora está provado. Laura tirou da bolsa a carta plastificada e a colocou sobre a mesa. Carta escrita por Maria. Encontrada dentro de uma bolsa de seda enterrada sob o piso da minha casa exatamente onde Helena apontou. Paulo pegou a carta, leu rapidamente. Seus olhos pararam na frase "e se eu desaparecer, procurem por mim debaixo da terra". Onde a senhora conseguiu isso? A voz dele abaixou. Debaixo do chão da sala. Junto com um véu, uma cruz quebrada e sangue seco. Ele devolveu a carta. Não sei o que está tentando fazer, mas, e isso não deve ser exposto. Isto aqui é uma vila, não uma cidade grande. Vivemos da tranquilidade. E essa tranquilidade depende de enterrar viva uma mulher grávida? A senhora não entende. Paulo rangeu os dentes. Não podemos deixar o passado destruir o presente. A senhora está manchando a reputação da igreja. A reputação da vila. Laura bateu com força na mesa. E a vida? E a dignidade? E minha filha, que está sendo possuída por essa alma atormentada todas as noites? Paulo se levantou bruscamente. Se continuar, e chamarei a polícia militar para expulsá-la por perturbar a ordem pública. Tente. Laura respondeu, fria. Eu já enviei cópias para a capital. E também ao Tribunal de Justiça. O senhor, e melhor preparar seu depoimento. Ela virou as costas e saiu, sob o olhar furioso do prefeito. Do lado de fora, viu o senhor Antônio do outro lado da rua, com uma sacola de feira. Ele se aproximou, preocupado. A senhora acabou de falar com o Salvador? Falei. Ele não vai me calar. Vou até o fim. O velho suspirou. A senhora sabia que quem mandou cimentar o chão da casa foi o pai de Paulo? Laura parou. Ele foi um dos 3 homens e que estavam lá naquela noite. E agora o filho mantém o poder do pai para continuar escondendo a verdade. Preciso tomar cuidado, né? Eles não vão parar por nada. Eu não tenho medo, Laura respondeu. Mas, poucas horas depois, ao voltar para casa, percebeu que o aviso era real. A porta havia sido arrombada, a fechadura entortada. Um papel estava colado na entrada, com letras rabiscadas. Vá embora. Pare de desenterrar os mortos. Você não pertence a este lugar. Ao lado, seu carro estava com os vidros quebrados e os pneus rasgados. Helena.
Ela correu para dentro. Felizmente, Helena ainda dormia no sofá. Mas Laura percebeu saliva escorrendo em sua perna. Alguém havia cuspido nela. Na parede, manchas de barro jogadas contra a janela. Ela limpou tudo. Sentou-se. Cerrou os punhos. Ela não chorou. Ela estava com raiva. Naquela noite, levou Helena ao mercado. Ao entrar na loja da Dona Rosa, o silêncio foi imediato. Dona Rosa veio ao seu encontro, aflita. Eles te machucaram? Estou acostumada. De trás das prateleiras, Mateus se aproximou. Você de novo? Por que ainda não foi embora? Laura se virou. Só irei quando Maria for levada à luz. Quando a verdade for dita. Isso é invenção. Aquela freira era louca. Fugiu e morreu por aí. A carta dela não era loucura. Era desespero. Juliano levantou-se de uma mesa próxima. E você acha que é o quê? Uma santa? Uma salvadora? Helena tem 7 anos. Está com febre, dor de cabeça, porque vocês escondem um crime. Eu não sou santa. Eu sou mãe. E mãe não se cala. Uma mulher, Lúcia, dona da banca de hortaliças, gritou. Chega! Você está apavorando nossos filhos. Eles choram à noite por causa do fantasma da Maria. A culpa é sua. E Helena tem culpa de quê? Laura gritou. Porque os culpados são protegidos e a criança é amaldiçoada. O mercado inteiro ficou em silêncio. Então Mateus cuspiu no pé de Laura. Você devia calar a boca. E sumir daqui. Laura limpou a saliva com um lenço. Eu vou embora. Mas antes, todos vocês vão saber a verdade. Ela saiu com Helena pela mão, sob os olhares de ódio, medo e culpa. Naquela noite, na sala de estar, Laura abriu a carta novamente. Colocou a cruz sobre a mesa e pousou a mão na cabeça da filha. Escuta a mamãe, Helena. Tô ouvindo. Eles podem me odiar, destruir meu carro, cuspir no meu rosto e mais não vão me calar. Helena chorou baixinho. Eu não quero que ela fique brava de novo. E eu não quero que você sofra mais nenhuma noite assim. Eu vou pôr fim a isso. Eu prometo. Laura sentou sozinha, a luz da manhã atravessando a cortina, iluminando seu rosto cansado mas determinado. Sobre a mesa estavam todas as provas, da carta plastificada, a cruz de bronze quebrada, o pedaço do véu, e um pequeno frasco de vidro contendo pedaços de cimento manchados de sangue seco. Helena dormia tranquila no sofá. Os pesadelos haviam diminuído nos últimos dias. Como se o espírito de Maria estivesse esperando por um desfecho. Laura respirou fundo. Era a hora. Ela começou a escrever, linha por linha, com convicção. Ao Tribunal do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Laura Oliveira, residente na Vila São Roque. Venho por meio desta fornecer provas relacionadas ao desaparecimento, em 1974, da freira Maria Almeida. Os itens foram encontrados sob o piso da minha casa, onde acreditasse que ela foi assassinada e enterrada viva. Anexou fotos, amostras, cópia da carta e o resultado do exame de DNA que ela havia solicitado secretamente a um laboratório particular, comparando o sangue seco com registros civis de Minas Gerais. Lacrou o envelope e foi aos Correios da Vila. A atendente, uma jovem chamada Beatriz, olhou o envelope pesado, hesitante. Documento judicial, Dona Laura? Sim. Envie o mais rápido possível. Pode decidir o destino de uma investigação. Beatriz observou Laura sair e todos na vila sabiam e ninguém jamais tinha ousado o que ela estava fazendo. Mas todos estavam observando. 2 semanas depois. Laura recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Aqui é da equipe de investigação do Estado de Minas Gerais. A senhora é Laura Oliveira? Sim. Recebemos seu dossiê. O tribunal reabriu oficialmente o caso da freira Maria Almeida.
Informamos que a equipe forense estará na Vila São Roque na próxima semana. O coração de Laura acelerou. Obrigada e muito obrigada. Precisamos também conversar com sua filha. Há indícios de que ela seja uma testemunha sensível. Levaremos um psicólogo forense. Ela vai colaborar. Já sofreu demais. Ao desligar, Laura olhou para Helena brincando com blocos perto da janela. O rosto da menina parecia mais leve. E no ar. Havia algo mudando. Como se o espírito de Maria estivesse, enfim, prestes a despertar e para a justiça. 2 semanas depois, os carros da equipe de investigação criminal e dos repórteres do jornal Folha de Minas pararam em frente à casa de Laura. Moradores da vila se aglomeraram como se fosse uma procissão. Ninguém ousava entrar na casa, mas murmuravam, apontavam, misturando medo e curiosidade. O chefe da investigação, o inspetor Marcos Nogueira, um homem alto, postura firme e olhar frio, apertou a mão de Laura. A senhora fez o que ninguém nesta vila teve coragem de fazer em mais de 40 anos. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, respondeu Laura. Com ele estavam a psicóloga Silvia e o perito Rafael. Eles isolaram a área do piso, analisaram as manchas de sangue, tiraram medidas, coletaram amostras. Rafael se ajoelhou sobre o restante de cimento no chão e usou um analisador portátil. Hemoglobina degradada. Mas o teste deu positivo. É sangue humano. Laura lhe entregou a amostra de DNA comparativa que já havia preparado. Rafael abriu o arquivo e assentiu. Este segmento genético bate com o Registro Civil de Minas Gerais. Nome: João Almeida, nascido em 1975, filho de Maria. Marcos olhou para Laura. Você conhece esse homem? Nunca o vi. Mas sei que ele é a peça que faltava nesta história. No dia seguinte, os jornais estamparam as manchetes que estremeceram o Estado. Nova evidência no desaparecimento de Freira em 1974, sinais de estupro e sepultamento vivo. A mãe esquecida, o filho que nunca conheceu sua mãe, e o segredo revelado em Vila São Roque. O primeiro a cair foi o prefeito Paulo Rocha. A imprensa cavou o passado de seu pai, Lucas Rocha, ex-delegado da vila em 1974, responsável por arquivar o caso apenas 3 dias após o desaparecimento. Diante da revolta popular, Paulo foi forçado a renunciar. Sua imagem, cercada por repórteres, cobrindo o rosto, sem dizer uma palavra, se espalhou por todos os noticiários. As TVs mostraram a frente da prefeitura onde os moradores erguiam cartazes. Justiça para Maria Almeida. Ninguém tem o direito de silenciar a verdade. Em uma coletiva de imprensa, o inspetor Marcos declarou: estamos ampliando a investigação sobre os nomes citados no processo de 1974. Pessoas que foram isentadas por falta de provas ou estão sendo convocadas. E vão ter que responder. Laura assistia à reportagem com lágrimas rolando. Helena sentou-se ao lado, segurando sua mão. Mamãe. O que foi, filha? Ela sorriu e dentro da minha cabeça. Laura congelou. Eu não escuto mais nada. Só vi ela me abraçar e sumir como fumaça. Ela não estava mais triste. Laura abraçou a filha com força. Você foi incrível. Mamãe tem muito orgulho de você. Helena recostou-se no ombro da mãe. Ela disse, e que eu tenho os olhos parecidos com os do filho dela. Essa frase deixou Laura sem palavras. 2 dias depois, João Almeida, um homem de quase 50 anos, cabelos grisalhos, olhar profundo, apareceu na porta da casa de Laura. Você é Laura Oliveira? Sou. Você, e foi quem encontrou em minha mãe? Laura assentiu. Entre. Eu vou te contar tudo. João entrou com passos pesados. Laura lhe mostrou a carta, os objetos encontrados e contou tudo o que aconteceu com Helena. Ao terminar de ler, João caiu em prantos. Sentou-se no chão, cobrindo o rosto. As lágrimas não paravam. Disseram que minha mãe me abandonou. Me levaram para um orfanato. Disseram que ela era louca.
Vivia a vida inteira com uma ferida sem nome. Laura sentou-se ao lado, pôs a mão em seu ombro. Sua mãe nunca te abandonou. Ela tentou contar a verdade e foi assassinada por isso. João ergueu o rosto. Os olhos marejados agora brilhavam com clareza. Eu farei tudo para que ela seja reconhecida. Devo minha vida a ela. Helena saiu do quarto e se aproximou. O senhor é o filho dela? João assentiu. Sou, querida. Sou o João. Helena sorriu. Acho que o senhor tem o mesmo olhar que ela. Triste, mas bondoso. João riu, ainda entre lágrimas. Obrigado, minha querida. Laura se levantou. Vamos terminar isso juntos. Nós três. João apertou as mãos de mãe e filha. A justiça não vai parar por aqui. No mês seguinte, Vila São Roque mergulhou em um silêncio nunca antes visto, atônita, desconcertada e, pela primeira vez, com medo. A casa de Laura se tornou o centro de atenção da mídia, homens de direitos humanos e da própria igreja. Aqueles que a insultaram agora baixavam a cabeça ao cruzar seu caminho. Certa manhã, Laura preparava chá na cozinha quando Helena entrou, abraçada com o ursinho Paco, e um brilho diferente no rosto. Mamãe, disse ela, essa noite eu sonhei com a vovó pela última vez. A irmã Maria. Laura se espantou. Helena assentiu. Ela vestia um hábito novo, o rosto não estava mais machucado, e o cabelo parecia mais comprido. Ela não chorava mais. Me abraçou e disse, obrigada por me ouvir. E depois caminhou para a luz. Laura pousou a xícara. Os olhos marejaram. Você a ajudou a descansar em paz, Helena. Não fui só eu, disse a menina, sorrindo. Foi você também. E o tio João. A campainha tocou. Laura abriu a porta. Era João Almeida, de camisa branca, segurando um buquê de margaridas e uma pequena caixa de madeira. Chegou cedo, disse Laura. Hoje temos uma missão importante. Está pronta? Prontíssima. João cumprimentou Helena. Foi você quem trouxe minha mãe de volta para casa. Eu só segui o coração, respondeu a menina, e de repente o abraçou. João se emocionou. Na antiga igreja onde Maria servia, foi celebrada uma missa em sua homenagem. Pela primeira vez em meio século, o sino da igreja tocava pela verdade, e não pelo silêncio. O celebrante foi o padre Joaquim, recém-nomeado após a exoneração do antigo responsável por acobertar o crime. Estamos aqui, disse ele, para devolver o nome a uma mulher que teve a honra, a vida e a fé arrancadas à força. Laura, João e Helena estavam na primeira fila. Ao lado, Dona Rosa e o Sr. Antônio, os primeiros a se posicionar ao lado da verdade. A foto de Maria foi colocada no altar, acima de uma lápide de granito recém-instalada. Maria Almeida, a mãe esquecida, agora reencontrada na verdade. A cruz de bronze restaurada foi posicionada no centro da lápide, brilhando como uma cicatriz curada. Após a cerimônia, no pátio da igreja, repórteres cercaram Laura. Senhora Laura, pode compartilhar o que sente agora? Laura olhou para a câmera, firme. Isto não é uma vitória minha, é a justiça de quem ficou sepultada por 50 anos. Uma alma enterrada viva na dor, agora chamada pelo nome. E minha filha, Helena, foi quem escutou esse chamado. Helena apertou a mão da mãe e falou ao microfone. Eu não vi ela, e com os olhos. Eu vi com o coração. A multidão se emocionou. João subiu ao púlpito, abraçou Laura e Helena diante de todos. Perdi minha mãe antes mesmo de nascer, disse ele. Mentiram para mim, chamaram ela de louca. Mas graças a elas, hoje eu abraço minha mãe com a verdade. Os moradores da vila, em silêncio durante toda a cerimônia, começaram a chorar. Idosos, jovens, mulheres, todos se entreolhavam com vergonha, arrependimento e, enfim, respeito. Dona Lúcia, que havia insultado Laura no mercado, se aproximou. Dona Laura, e me desculpe. Eu não sabia. Laura a encarou, com voz serena. Saber já basta.
Mas não fiquem mais em silêncio. Um idoso ao lado concordou com a cabeça. Esta vila deve muito a Maria. E à sua família também. Naquela tarde, na varanda da casa de Laura, os três se sentaram para ver o primeiro pôr do sol verdadeiramente tranquilo desde que chegaram a São Roque. Vou sentir saudade da vovó para sempre, sussurrou Helena, ainda abraçada ao Paco. João entregou a ela a pequena caixa de madeira. Isso é da minha mãe. Tem uma presilha que ela usava na juventude e um caderno com seus diários. Escreveu em latim. Quer ficar com ele? Helena abriu a caixa com cuidado. Eu vou cuidar com muito carinho. Eu prometo. Laura olhava para o horizonte. Existem dores que não desaparecem. Mas podem ser curadas se tivermos coragem de enfrentá-las. João assentiu. E há almas que não precisam de orações, e sim da verdade. E de alguém como a mamãe, disse Helena, abraçando Laura. Uma semana depois, o governo estadual organizou uma cerimônia especial em Belo Horizonte. Laura foi homenageada como cidadã corajosa pela justiça e dignidade. Durante o discurso, o presidente do tribunal declarou: hoje homenageamos uma mãe, uma mulher, uma cidadã que enfrentou 50 anos de silêncio para devolver um nome a uma mulher esquecida. Laura Oliveira é a prova viva de que a verdade nunca morre. A plateia aplaudiu de pé, por vários minutos. Helena sorria, radiante, vendo a mãe subir ao palco para receber a medalha. Naquela noite, ao voltar à vila, Laura abriu a porta da casa que antes abrigava sombras. Mas agora, não havia gemidos, nem cheiro metálico, nem frio sobrenatural. Só Helena brincando com o Lego no chão exatamente onde antes havia um ladrilho cinza que assombrava seus sonhos. Mamãe, disse a menina, ela não está mais aqui. Mas eu acho que ela está num lugar muito bonito agora. Laura se agachou, acariciando os cabelos da filha. Eu também acredito. Ela se foi mas deixou uma lição importante. Qual, mamãe? Que não há nada mais assustador do que o silêncio diante do mal. Helena assentiu. Mamãe, acho que a gente não é mais forasteira. Por quê? Porque agora as pessoas da vila estão começando a me cumprimentar. Laura sorriu. Então quebrar o silêncio também pode abrir os corações das pessoas. Ela olhou pela janela, onde a luz da lua iluminava suavemente o quintal como um cobertor sereno. O vento passava leve, trazendo o perfume das margaridas brancas. Não havia mais espírito irado. Nem choro nos espelhos. Só a paz final. A história de Laura, Helena e o espírito de Maria Almeida nos ensina que a verdade, mesmo enterrada por décadas, sempre encontrará um caminho para se manifestar. O silêncio diante do crime é a cumplicidade mais perigosa. Uma única pessoa corajosa pode transformar toda uma comunidade se escolher o lado da justiça. A empatia, o amor materno e a integridade têm o poder de curar feridas históricas. E, por fim, somente ao encarar a verdade o ser humano pode encontrar a verdadeira paz em vida e depois da morte. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.